Tá bom, gurizada. Vamos, quem que vai abrir as honras? Quem vai fazer as honras? O Diogo prometeu. Vai então, Diogo, manda. Meu nome é Diogo Furukawa e uma campanha muito famosa anti-pirataria usou uma fonte pirateada. Eu resolvi trazer essa porque caiu no meu negócio hoje e eu acho que vai ser notícia velha já. Na real, quando sair no ar, quando esse podcast for ao ar, já vai ser notícia velha. Mas dependendo da velocidade Talvez que a todo mundo Saori saiba, edita. já. Pois é. Talvez todo mundo saiba, mas é... Que atrasou o Napolitano da última vez? Que entregou, tipo, Não, ontem? mas peraí. Eu mandei o vídeo lá, vê se vocês lembram dessa propaganda anti-pirataria. Dá um play aí. Lembra, você não consegue baixar um carro. No final virou você não baixaria um carro, né? Só que, tipo, originalmente era você não roubaria um carro, Olha, dependendo. tá ligado? Você não roubaria um carro, Tá, você não quando tu roubaria... fala em fonte, tu tá falando fonte Arial 12, etc? Então, Eu espero muito que isso não esteja muito alto. Daí o que eu tava vendo, assim, é que, tipo, o formato da fonte, que é o que eles chamam de typeface, Sim. ele não pode ser copyrighted, né? Não pode ter direito de copyright, assim. Mas a fonte em si tem, porque é um código. Então, tipo, é um código que gera o formato que você vê. E isso pode ser... pode ter direitos autorais, tá ligado? Isso dentro da lei dos Estados Unidos lá, né? Sim. Então, tipo, e daí no final descobriram que a fonte que eles usam nesse comercial, ela é uma cópia de uma fonte que tinha copyright. Olha ligado? só. Ou seja, tem pirataria no trailer anti-pirataria. Isso, a fonte original ela chama FF Confidential. Foi Confidential. desenhada pelo Just Van Rossum. Aparentemente ele é... Britânico. Não sei, ele é irmão de um cara que criou tem o nome Python. muito francês. Tá ligado? Por que tu tá soltando uma Ele é irmão de responsabilidade quem? aleatória? O cara que mano? criou Python? De um dos caras que criou o Python. Caralho. Então são pessoas, sei lá, que estão na... É que no século XVII tinha 3 pessoas no mundo, É. né? Então, porque, pô, a correlação... E daí, existe uma fonte que é uma cópia dessa FF Confidential, que é X-Band Roth, e foi a que foi usada na propaganda, tá ligado? Tá, mas essa fonte que foi usada tinha os direitos em si ou não? Não, mas ela tava copiando igual a fonte outra. que foi usada é pirateada, né? Uma fonte que foi copiada do beleza. outro. É porque tem, Só tipo, que daí a galera ela- que faz gambiarra e daí muda, tipo, uma coisinha em cada letra pra não, Pra não ser a mesma fonte. letra. Eu achei engraçado Mas- que o Diogo disse, tem que falar agora, porque senão daqui a pouco vai ser notícia velha. E daí eu fui ver o vídeo de 17 anos atrás. Não, o vídeo mas é que a notícia da fonte pirateada é de agora. Só que daí eu fui ver, Sobre coisa de 17 anos e a atrás. música desse comercial, Também. ela não é pirateada. Ela foi comissionada, né? Eles pediram pra ele fazer, pro músico fazer, só que eles falaram pra ele assim, a gente precisa de uma música pra um comercial anti-pirataria que vai rolar num festival de filme aqui. Eles tá ligado? colocaram E a gente só vai usar sacanagem. nisso. E daí, tipo, o cara foi ver depois, assim, tipo, o cara fez a música, beleza, foi pro festival de filme lá. E daí depois, anos depois, ele pegou um DVD de Harry Potter lá e daí tava tocando a música dele, tá ligado? Quê? E daí ele parou assim, não, pera, que porra é essa? Tipo, é porque essa propaganda de antipirataria, eles botavam em todos os... Filmes, em todos não, em né? vários DVDs, assim, que você alugava ou comprava, tocava essa propaganda, né? Tipo, você não... Sim. Justamente pra você não piratear, assim, Sim. se você pegar um pirateado, vai Tu tocar esse comprando negócio. DVD no camelão, daí tu bota Eu ia mais vai tocar longe. isso aí, tá Eu ia ligado? um pouco mais longe. As pessoas que compram, tipo, 50 DVD por R$5 na rua do Uruguai. Daí o cara viu assim, não, peraí. E daí ele, tipo, ele entrou com um processo e tal, tipo, levou anos, mas ele recebeu uma grana depois, assim, mas, tipo... Uma grana, no R$15. começo do negócio, os caras já estavam usando uma fonte pirateada e não pagaram quem fez a música. Olha a tá ligado? hipocrisia aí. Cara. E é uma propaganda anti-roubo. Aí é foda, né? Eu lembro da versão que fizeram em cima. Você baixaria um carro? Aí veio uma Sim. outra janela preta. Se pudesse, sim. Na realidade, sim. Se eu pudesse gostaria, baixar qualquer eu coisa de gostaria. graça, Se eu tivesse essa tecnologia, sim. Sem dúvida nenhuma, moço. Ó, eu sou o Diego Kerber e em português a gente tem aquela expressão de ferver o sangue, né? Você tá irritado. Em inglês eles têm uma expressão horrorosa que é blood curdling. Curdling? Curdling, então, ela é tipo... Se fosse traduzir, o que mais aparece é de Tipo, como é que é? Leite coalhar. Isso, Só coalhar. que, na verdade, é tipo... Em inglês, quando você vê uma coisa que te deixou muito nervoso, uma coisa muito assustadora, você diz que é de engrossar o sangue. Tipo, teu sangue tá como engrossando. Sim, tá. De tão nervoso que você tá. Fizeram uma pesquisa e descobriram que a expressão tem razão. O nosso sangue engrossa quando a gente tá vendo um filme de terror muito assustador. Caralho. Então, a Legal. pesquisa tocada lá no Reino Unido colocou pessoas pra ver um filme muito chato que se chama A Year in Champagne.
que é Um Ano em Champanhe. E é um bando de velho tomando champanhe e mostrando a cultura desse... Porque vocês tomam espumante, né? Vocês sabem que vocês não tomam champanhe, né? Sim. Então, Champanhe é Sol, que é feito na região... região de champanhe. Então é um documentário super chato. E o filme, não sei se vocês assistiram esse aqui, é o Sobrenatural. Que é um filme de terror ok. Tá. Ou seja, um ótimo filme de terror. Todo filme de terror costuma ter um Metacritics lá no chão, né? Um Rotten Tomatoes da vida costuma ser ruim dos filmes de terror. Ele tem um ok, então eu acho que ele é um bom filme de terror, pra, sei lá, um 67 lá. É um clássico. Então eles assistiam um e depois outro, em 2 grupos diferentes. Né? Um grupo assistia primeiro um de terror, outro assistia primeiro o chatíssimo de champanhe e tal. E foram tirando amostras de sangue. Caralho. Nossa, que bosta de E aí- situação, hein? Você já foi ver um filme... Não, imagina, vendo aquela droga daquele filme de champanhe, agora vai tirar sangue. Nossa, não tem que piorar, eu acho. Mas... Ou tipo, você vendo Ponto alto do filme, pô. você vendo um filme de terror, daí vem o cara e tac! Cacete de agulha! Eu acho que meu pensamento do tipo, nada pode ser mais chato que esse filme. Eu topo tirar sangue, vamos lá. Mas aí o que eles perceberam? Que quando o grupo viu um filme de terror, eles tinham um aumento de um componente que é chamado de fator 8, que é uma proteína que age na coagulação do sangue. Aumentou em 57% a concentração. O corpo começou a excretar isso na corrente sanguínea. Nossa, Caramba. palavra feia, excretar. Tudo bem. Talvez excretar tem que ser pra fora. Sim. Talvez eu tenha usado Secretar. o termo... Secretar. Secretar, então. beleza. Tá. Continua sendo outra palavra feia, mas... É. Eu vou tentar... Me dá uma palavra bonita que você gosta, então. Não tenho uma ideia, eu tô só Secretar pra dentro do reclamando. corpo. Excretar só Eu no tenho o corpo. direito de reclamar de graça aqui. Então, cagava pra dentro esse fator 8 aí. E aí, aumentava a concentração desse negócio. Pelo menos não reclamou, tu riu. Enquanto que o filme, depois quando ele viu aquela chatice de champanhe, os velhos tudo, né, coisa e tal, aí esse valor caiu em 86%, tipo, recuava quase ao valor anterior. O que a pesquisa concluiu? Provavelmente a nossa resposta de adrenalina e estresse faz o nosso corpo começar a se preparar pra, tipo, literalmente perder sangue. Nosso corpo tá achando que a gente tá numa situação de estresse e aumenta a concentração daquilo que ajuda a gente a coagular. Se a gente tiver um ferimento, porque quem não tem o fator 8 é quem sofre de hemofilia, tem aquele problema de cicatrização. Caraca. Então, nosso corpo entra numa situação de estresse, larga a adrenalina e ele diz, não, beleza, acho que a gente já tem que estar de prontidão, que pode ser que role um corte, tá ligado? Pode ser que eu precise coagular sangue aqui. Que doideira. Isso rola. E que esse efeito é bem temporário, tanto que você vê uma coisa mais tranquila na sequência, quase já te devolve pro nível natural. Agora então, eu tô é uma coisa pensando bem numa coisa pontual. muito idiota, mas pessoas com ansiedade devem ser umas fodidas nessa situação. Né? Não, então... Aí E você nem tá vendo nada, mas você tá tipo, meu Deus, eu estou numa zona de terror o tempo inteiro, 24 horas. E pra pessoa que já tem uma predisposição ou tá sobre risco de ter coágulos, tá ligado? Tipo, não posso mais ver um filme de terror. Ah, faz Aí que tá a última parte da pesquisa. Ela chegou à conclusão que não tem nada que pode ser tirado dessa pesquisa de muito útil na área homeopática ou terapêutica ou de qualquer tipo de coisa. Tipo, não é nada que seja possível tratamento ou se preocupar que a pessoa não pode ver um filme de terror. A conclusão que eles chegam só é que por algum motivo, com séculos de antecedência e sem nenhum indicativo científico, tinha uma expressão em inglês que já antevia esse efeito. Posso ir então? Dali. Meu nome é Sauri Almeida e trazendo o nosso querido amado mascote de muitos anos atrás, nosso querido técnico viking, eu trouxe, na verdade, uma desinformação sobre os vikings. É metade do nosso podcast, inclusive, Sim. essa informação. Lembra quando a gente fazia errata? Ia ser outro episódio sobre essa rata. Vocês que descubram o que a gente errou. Cara, é que ninguém nunca mandou, né? Ô, Não, galera. mandaram, chegaram a mandar umas 2 vezes, mas desistiram da gente. mas Mas enfim, vocês sabiam que aqueles chapéu com os chifre não aconteceu na cultura viking? É tudo uma invenção. de lugar nenhum, assim, ou alguém tinha esse capacete ou foi só inventado mais tarde? Na verdade, quem inventou isso foram as óperas do século XIX que, por um erro de pesquisa, colocaram chifre nos vikings, literalmente. Esse eu podcast sei que- não pode julgar erros de pesquisa. Não. Mas o mais abraça engraçado eles. é que, historicamente correto, é que os chapéus dos vikings eram em forma cônica. Agora pense num viking com um chapéu de alumínio, vai. Em forma cônica. É o bicho, tipo, da teoria da conspiração, assim? É tipo um Ku Klux Klan, só que de metal. Caralho, Você foi Diego. pra um outro lugar. Você foi pra um outro foi onde lugar. eu consegui ir. Também outro clássico. Pô, mas aqueles chapéus, a gente já viu, né? Aqueles Sim, chapéus, sim, sim. tipo, Ah, jogou de Paris, pô. não. E o pior é que eu não errei, porque realmente os capacetes eram de metal. Olha. E aquele outro clássico que viking não é um povo, né? É só uma profissão. Justo, tá? Pode ser. Viking é uma profissão. Mas é sobre isso, é uma desinformação sobre os vikings. Sim, que deixa 10 vezes menos legal, inclusive. Óbvio. Muito mais legal ter chifres, né? Tudo que torna. Tudo que torna os vikings menos legal a gente não vai considerar. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas
Bom. Agora tu continua. vai. Agora tu Ia continua. surgir um baita pensamento agora. Não, continua. eu tava pensando sobre a usabilidade de um capacete com chifre. Deve ser uma merda também, né? Mas que de O bagulho cone também. desequilibra na cabeça. Se você bater num cara de lado, talvez funcione. Pô, eu já quer meter uma tourada lá no meio dos caras, tá ligado? Brrr. Ué, guerra, entendeu? Você usa a estratégia que faz você não morrer. Ai. E eu, sou Marco Bertoncini. Com essa e cara de cansado. tô acabado, galera. Mania ajuda pro Hoje tô Marco. cansado. Levantem as mãos. Ó, um cara, 2006, agrediu um policial que tava prendendo ele por shoplifting. Qual é a tradução pra shoplifting? roubar a loja, Furto, né? Furto. Só que daí, na hora da audiência, os promotores não conseguiram convencer o juiz que ele devia manter preso. O cara ganhou o caso. E daí o juiz falou, manda soltar ele. Só que antes de soltar ele tem que pagar uma fiança de outras 2 acusações de danos e adulteração, que não são relacionadas ao caso. Só que os advogados dele não avisaram pra ele isso. Ele ficou preso lá por Ele ficou preso 5 meses. Caralho. E sabe qual era o valor da fiança? Que o juiz deu pra esses 2 acusações de danos e adulteração? Me diz que é mais de 7,50. $2. Vai tomar no cu. Ele ficou Esse cara- 5 meses preso, porque ninguém falou pra ele que a fiança dele pra essas 2 coisas Crimes pequenos. crime Ah, bobo. crime idiota. Crime bobo. Era esses $2. Ele ficou Cara, 5 meses ele processou o advogado dele depois, né? Sim, então Obrigado. processando ele. Obrigado. Pra pelo menos reaver os 2 pila, né? Que mandou o cara tomar no cu. Ele pagou os 2 pila e foi embora. Cara, Liberado idiota. pra ele responder de verdade. Pelo menos 5 meses vezes 5 meses vezes 2 pila. O Alexandre Rocha disse que a tradução pra shoplifting é levantar a loja. Gostei muito dele. Preso por levantar a loja. Mano, dá pra ver o humor quebrado do Marco, porque essa foi a risada mais sincera que ele deu desde que a gente se encontrou hoje. Pra quem não Não, sabe, dá esse pra é ver o que ele nosso tá idioma, cansado né? porque ele não fez essa piada. Pois é, né, cara? Pô, viajei. Alexandre, você reviveu o Marco nesse momento. Ai. Quem vai soltar o nosso bordão? Diogo, você deveria resolver essa porra aí. O assunto é teu. É teu dia, Diogo. E Inventa aí. agora? Eu não sei. Inventa. Pera aí. Eu vou Alguma esperar. ideia, gente? Não sei. Deixa eu pensar. E esse é o Você Não Precisa Saber podcast. Mandem ajuda pro Marco, ajudem o Diego. Ajudem o Diego. E o Diogo pra abertura. Exatamente, obrigado. Porra, Marco, eu tenho que fazer essa merda hoje até. Tá, tava bebendo meu ginzinho, pô. É Pura, puro. bom isso aí? Não. Então, o assunto de hoje, na verdade, não é nem meu. Foi trazido pelo Luke, no Olha. grupo de apoiadores. Olha só, roubando O Luke não é o senhor, informação. não é o senhor do- Luke San que tá no chat, É inclusive? o Luke San. Roubando Ó, informação tá no dos chat, nossos tá no chat aí. apoiadores de novo. Ladrão! Ele sugeriu aqui que a gente falasse sobre a história do jogo Echo the Dolphin. Ah, é um jogo. É um jogo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Isso explica... Tá, galera, assim, eu tenho um problema de não ler com tanta atenção as coisas, mas beleza, é um jogo. É um jogo. É um jogo de Ok, videogame. talvez eu tenha lido sem tanta atenção quando o Diogo introduziu o tema, mais pra frente eu conto o que eu pesquisei. Mas vai, Diogo. Não, e eu peguei assim, ó, eu vou falar a verdade, assim, ó, eu peguei o tema, deu beleza, eu vou ver aqui rapidinho sobre o que é. E daí eu mandei pra vocês, é meio que sobre isso aqui. E daí eu falei... Meio ia que é ser sobre isso drogas e Criatividade. E daí depois eu fui ler a história e não é bem isso, mas... Mas, agora eu vou dar spoiler, mas Mas foi dar como um era o jeito. Diogo, a gente pensou animais, daí a gente pensou animais drogados. Claro, é o Diogo. É o Diogo, Ele ele falou como? Dolphin. Ele Exato, falou tem um droga. animal Eu ouvi envolvido, ele falar entendeu? sobre golfinhos. Eu ouvi o suficiente. O Lucas tá no chat e disse Mas que ele tá enfim, até galera, vermelho. o resumo de hoje é: a gente nem sabe a pauta que a gente tá falando, vai ser Ó, galera, qualquer Vai coisa a ser um culpa é do negócio. Luke San que tá aí no chat. Ai, tá Então tá, meio alto bora. assim, né, Marcos? Então, a história, eu vou começar assim, ó, a história do jogo em si, como na gameplay, né? Aham. O jogo começa com você você é o Echo, o golfinho, né? Você tá nadando com o seu grupo de amigos lá, beleza, tá numa baía lá se divertindo. Fofo. E daí você conversa com os golfinhos. Daí um dos golfinhos, ele chega pra você e fala... Obrigado. Que isso, Saori? O que Treinou, né? Essa é a única nesse coisa, caso, essa é né, a única coisa que você sabe imitar, eu acho. Sim, eu tenho uma voz incrivelmente Caramba, cara. A aguda. Saori viu o momento e ela disse: chegou. Você só tem uma chance. É Chegou a agora. hora, é agora. A risada dela é meio caminho que eu tava percebendo. Eu tô realmente orgulhosa dessa merda. Caramba, mano. Tá, você é um golfinho, você tem amigos e você fala igual a Saori. Que mais? Exatamente. Daí faz esses barulhos. E daí um dos golfinhos, ele te desafia a pular muito alto. Ele disse, fala assim, duvido. duvido não. Ele, quão alto você consegue pular?
E daí no jogo lá você tem que ficar tentando pular alto, tá? Beleza? Daí quando você consegue pular muito alto, as coisas ao seu redor, tipo, você tá no ar, né? As coisas todas começam a ser sugadas pra cima. Tipo, Morreu o golfinho. Sobe um redemoinho, sobe uma tempestade, assim. De repente você volta pra água e você tá sozinho. Tipo, daí você, Morte. fiquei sozinho, né? Tipo, Cara, que roteiro ruim. Todos os meus brothers vazaram. Que gameplay estranho. É meio Pesado, assim. meio. O jogo, ele é meio... Tem um clima meio... Aham. Meio ruim, pesado, triste. Meio pesado. Tá, daí... Beleza, você sai daí, né? Tipo, tô sozinho, você vai nadando, você encontra outros golfinhos. Que eles também estão com problemas por causa dessa tempestade, né? Tem uns que estão presos, tem uns que estão, tipo, perdidos, tem uns que Tão mortos. querem que você ajude os amigos dele e tal. Mas você não ajuda eles. Olha, o primeiro protagonista de jogo que não ajuda todo mundo. Você só vai embora, você continua a nadar, até que você encontra uma orca. Se fudeu. Ih, é o Se boss. fudeu. É o Não boss. é o boss, não. Não, ela é seu brother, porque ela também é um golfinho, lembra disso. Mas é uma orca, orca. Exato, não é orcas não são confiável, amigas. Então, daí ela fala que ela não pode te ajudar. Mas pra você procurar a Big Blue, que é uma baleia azul, Sim. Tá. que ela... A história é que ela tá indo pro norte pra morrer. Tipo, ela Oh, tá tadinha, velha, véi. tá indo pro norte pra, né, Sim. se afastar da galera e morrer. Daí você nada em direção às águas do norte, às águas gélidas do norte. Tudo isso você tá jogando, então, tipo, vai estar acontecendo coisas, né? Ah, bonitinho, Tipo, velho. vai ter uns Triste. bichinhos, Mórbido, mas coisas bonitinho. pra você fazer. Daí você encontra a Big Blue. Tá. Ela também não sabe o que aconteceu com seus amigos. Por que ela saberia? Bom, porque ela, sei lá, é Big Blue, ela é muito sábia. Ela é Deus agora. Ela é muito sábia, uma baleia muito velha, né? Ela tava na puta que pariu indo pra morrer. E daí... Sim, ela vai saber onde estão os teus amigos, cara. Mas ela te direciona a encontrar um organismo ainda mais antigo do que ela, o Asterite. O Asterite é o guardião do oceano. Nossa, é o Cthulhu. Ele vive numa caverna no fundo do oceano e sua forma tipo, é uma hélice dupla formada por esferas. Tipo, então pensa em um monte de esfera de pedra, assim, formando uma hélice dupla, tipo um DNA, assim. Tá. E essas esferas são a fonte do poder dele. Daí você rouba as esferas. O Asterite, quando você encontra ele, né? Ele te conta assim, não, tudo bem. Ele te fala sobre os Vortex. Os Vortex são uma raça de alienígenas que visitam a Terra a cada 500 anos Tu tá falando de uma, não, tu tá falando de uma campanha de RPG, pra né? se Não pode ser. alimentar. Cara, Eu já essa vi- é a história do jogo, tá? Eu já vi JRPGs mais estranhos que isso. Mas Essa é a história beleza, do jogo. continua. Mano, Eles visitam a Terra a cada 500 anos pra se alimentar. são os celestiais da Marvel. Ele fala, o Asterite, né? Ele fala assim, não, eu tô meio fraco, mas eu posso te ajudar, mas você precisa me ajudar antes, né? Tá, Ele pede pra você recuperar uma das esferas dele que foi roubada. tá. Ok. Pra isso, Você sendo um golfinho o tempo todo. Exato. Você vai na água fazendo você é um o barulho golfinho, tá dessa no hora mar, ali. exatamente. Usando o seu sonar lá, que, Tá. sei lá. Só queria pular alto, cara. Só disseram só que queria brincar duvido, de pular. mano. Então, mas pra você recuperar a história dele, ele fala que você tem que encontrar Atlantis e usar uma máquina do tempo que tem lá pra voltar no tempo e recuperar a esfera. Novamente você é um golfinho. Você não tem polegares opositores. Sempre lembre que Você não tem mãos. Então, no jogo, você vai lá, você encontra Atlantis e lá você recebe mais informações sobre os Vortex. E descobre que a cada visita deles, a cada 500 anos, eles têm comido cada vez mais. Assim, a fome deles tem aumentado. Então, Tá. eles estão consumindo cada vez mais e em algum momento eles vão consumir a tudo. Terra. Tá. Os atlantianos, tipo, você vê a história deles só, né? Porque eles já morreram. Sim, ok. Eles não conseguiram parar o Vortex e por Oh, isso a don't you cidade say. deles foi afundada. Tá. Tá, daí lá em Atlantis você encontra a máquina do tempo, E o Aquaman. volta milhões de anos atrás, e daí é uma fase pré-histórica lá, vai ter dinossauro. Você viaja no vai ter- tempo, gay. Mas eu preciso muito saber de uma coisa. Todo esse jogo tá se passando embaixo da água, porque isso fica cada Isso. vez mais esquisito. É, Porque você é um imagina ele golfinho. pulando de lado na Terra. Não, você é um Lugares. golfinho, você tá no oceano. Mano, a gente tá Tá, falando ok. de vórtex celestiais e os caralho. Eu não me surpreenderia Que se o golfinho conveniente que é voasse. tudo dentro d'água, né? tudo- Você não precisa só de uma máquina do tempo, você precisa de uma máquina do tempo Embaixo. dentro da Dentro água. da água, exatamente. E é por isso que ela tá em Atlantis. É perfeito. Que não existe mais. Não existe também. E daí nessa fase pré-histórica, depois de passar por todos os dinossauros, né, todos os bagulho Ah, tinha que tem, dinossauro Trocou soco com você jacaré. Você voltou milhões de anos. Até os né, dinossauros tá. estavam embaixo Você d'água. encontra o Tinha Asterite. dinossauros embaixo d'água. Asterite. Ele tá mais jovem e, claro, e obviamente ele não sabe quem você é. Quem é tu, exato. mano? Então você luta com ele Ah, e rouba a esfera. tá, mas daí você vai...
Então você é o cara que roubou a esfera Você no tá com a passado e tá esfera. levando pro Caraca. futuro. Tá, É ok. meio que um bootstrap Tá, paradoxo aí. beleza. Amei. Você tá com ela roubada, ok. Por isso que ele Tá. não tem. Tá, mas deve ser, ele vai pro futuro e leva Daí pra você ela. rouba a esfera, volta pro futuro, entrega pra ele. E lembrem sempre, você é um mas- golfinho. Você é um golfinho. É muito bom lembrar Mas disso. esse cara de pedra do futuro, sabe quem roubou a pedra dele no passado? Mas provavelmente só naquele momento ele entendeu que era você. E daí, então ele sabia, vou te mandar no passado, porque eu sei que foi tu, seu golfinho safado, que roubou minha pedra. Então me devolve. Isso, pra me trazer E eu de preciso que você roube de mim pra me devolver. volta. Meio que Caramba. isso. Tá, ok. Nossa. Beleza. Cérebros explodindo, mas vai. Tá. Tá, então Dark é tudo copiado de um jogo de golfinho. É isso. Essa é a conclusão, né, cara? O cara era. Eles só. E os roteiristas de Dark pensaram: e se a gente fizer eco de golfinho, mas tirar os golfinhos? E botar os humanos. Eco de humano. Cara, eu tava até agora pensando, tá, cadê as drogas? Ah, tô entendendo agora. Tá. As drogas estão aqui, ó, na Ela sua é mente. implícita. Daí você volta pro presente, devolve a esfera pro Asterite Ele mata e você. ele te dá poderes. Ah. Agora você não precisa mais respirar, porque durante esse tempo todo Ah, não. no jogo, você tem a tua barrinha de vida e tem a tua barrinha de ar, Sim. oxigênio. Então, De tipo, água. o tempo todo você tem que estar meio que respirando pra... Sobe na pra pegar ar e Sobe, desce. pegar ar e Ah. desce, é. Tá. Daí ele ganha os poderes de respirar, entendeu? Então agora você não precisa mais se preocupar com o oxigênio. E o seu sonar agora, ele dá dano nos Vortex. Ok. É pra você poder vencer Você o é um Ah, Super claro, beleza. golfinho. Ok. Você ganha a shotgun. E daí ele fala pra você assim, ó, usa a máquina do tempo, volta pro dia da tempestade, que levou seus amigos, e nesse momento você tem que ser levado junto. Porque daí você pula, você é levado junto, e daí você vai parar na nave dos Vortex, e você explora essa Que é nave cheia d'água, deles. convenientemente. Conveniente. É uma banheira que voa no espaço inteiro. Ou ela não tem gravidade. Ah, é verdade. você nada, A gente não sei lá. precisa ficar discutindo isso. É. A gente já chegou à conclusão que... Nada faz Drogas, sentido, né? só continua. Então você explora a nave Vortex até encontrar a Rainha Vortex. Rainha Vortex. Cara, é assim, ó, tipo, pra um videogame da época é creepy pra caralho, assim. E daí você derrota ela, salva a Terra e vive feliz E novamente você até é um o próximo golfinho. jogo. Tem Tem, dois, tem tem dois. Echo Dolphin 2. Tem continuação, mas eu não vou falar sobre a Ai, graças continuação. a É. Ah, deve estar cheio de DLC, mano. Essa é a história. Não. Então, tipo, existe o Echo the Dolphin, existe a continuação que é Echo the Dolphin, alguma coisa do tempo. O contra-ataque. Não, a máquina do E- tempo. Reload. Os Vortex contra-atacam. E daí depois. Mas é com os Vortex também. É. E daí tem alguma coisa depois que é tipo, o desenvolvedor, assim, ele até teria um terceiro jogo, só que no fim ele acabou não tendo oportunidade de desenvolver. Acabou as drogas. A overdose. Overdose, chegou. Acabou. Mas assim, tá. Observações sobre o jogo em geral, assim. É um jogo extremamente difícil. Você quer falar alguma coisa? Não, continua, Diogo. Então, pelo que eu... Cara, eu ouvi uns podcasts, os caras, tipo, que jogaram, assim, tipo, jogaram game retrô, assim. E eles falaram, cara, é um jogo... não faz sentido nenhum você... Ah, não me diga que não faz sentido nenhum. Não é nem pela história. Não É faz sentido nenhum jogo ser gameplay. tão difícil. É. Ah, entendi. Porque ele é muito difícil de jogar. Só que daí a justificativa que eu achei é que o jogo ele foi feito muito difícil pra evitar que ele fosse jogado, tipo, que na época, assim, as pessoas alugavam muito. Né? Videogame, jogo. Pra evitar Já Pausa. A Maluça mandou um. Fechei todos. Ah, sei. Aham. Boa, Malu. Então, era um jogo do Mega Drive, da Sega, né? Ah, tá. Daí, Eu fechei também. ele era feito agora. pra... Tem que ficar alugando a fita pra fechar essa porra. Pra evitar até que as pessoas alugassem, um fim de semana aluga, zero. É para as pessoas comprarem. Sim, os jogos antigos tinham essa vibe, né? sim. Quem É. tentou fechar um Contra no Super Nintendo sabe bem. Nossa O negócio senhora. ele é meio que feito pra tentar te fazer comprar e não alugar. Aham. Que absurdo isso, mas tudo bem. Né? Ele é um pouco revolucionário, assim, tipo, revolucionário entre aspas, assim, né? Mas tipo, ele se diferencia um pouco dos jogos de plataforma que tinha na época, né? Que Óbvio, é um golfinho. tipo, era tudo jogo meio que naquele estilo Mario, né? Sim. Sim. Assim. Com golfinho. Só que, porque daí você meio que nada em todas as direções, não necessariamente você tem que seguir pra direita sempre, né? Você Você tinha que sobe, explorar. desce, Pera, de que ano que é isso? 92. Agora eu te pergunto. Esse seria o primeiro Souls-like? Echo the Dolphin. É o Dark Souls dos golfinhos, isso aí. Cara, te falar que é meio que nesse... Alguém perguntou pra um golfinho se a jogabilidade tava ruim, se a vida dele é assim mesmo. Ele vai dizer, não, exatamente, essa é a minha vida nessa tela, entendeu? Inclusive a briga com os alienígenas do passado e do futuro, e sei lá.
Daí, bom, obviamente pelo clima do jogo, assim, né? O clima do jogo, ele é meio survival horror, assim. Tipo, então é o tempo todo meio que... Pesado? O clima do jogo é E a LSD. trilha sonora, tipo, ela é meio psicodélica, meio Ah, assustadora, não me assim. diga. Eu não... Então, naquele 16-bit, né? Sim, sim. Possível de fazer. É, Tudo. Eu amo que eu não vou precisar colocar nenhum efeito sonoro nesse Então, episódio. Sobre o jogo... você sabe que você vai ter que pesquisar a trilha sonora dessa Eu bizarrice sei. pra pôr. Eu sei. Cara, assim, tudo que eu li, assim, é um jogo que fez muito sucesso. Que? Tanto que teve continuação. E não sei, cara, só que eu nunca tinha ouvido falar. Tá ligado? Vocês já tinham ouvido falar? Nunca. Não. Nunca. Não li nem pra mim, tá? Cara, Daqui a assim, pouco vira série. tanto que eu nem imaginei que fosse um jogo, porque eu li Echo the Dolphin. E aí o Diogo falou drogas e criatividade é o assunto. Daí eu pensei, eu li Echo the Dolphin, beleza. Acho que tem alguma coisa a ver com drogar um golfinho. Eu não imaginei que isso era um jogo. Até porque... Golfinhos me lembram só, tipo, um livro que eu comprei, tipo, na rodoviária, quando eu fui pra praia, quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, e eu li uma história sobre um golfinho. E daí eu tava, tipo, mano... Não tem nada de interessante no golfinho. Quando a história é fictícia, sim. É tipo Não, Echo mas- the Dolphin, mas uma versão mais A gente já tranquila. chegou à conclusão que golfinhos são muito inteligentes, Diego. Não, eles são. E Eles são. perturbados também. E a gente vai chegar lá. E um pouco A gente vai chegar depravados. lá. A gente vai Também. chegar lá. Mas esse eu prefiro não chegar A na gente vai parte chegar lá depravada. também. Tá, ok. Tá. Tá, beleza. Então, daí a possível inspiração do jogo, né? Que é o que o Luke-san lá Sharknado. chamou lá. Aham. Ele falou assim, porra, é um negócio que engloba tudo que tem no podcast. Ele falou sobre os jogos pro Diego, sobre os animais pra mim e sobre Drogas pro Marco. drogas, Ok. É o assunto final desse podcast. Ele E foi criado ódio. pra chegar em Echo the Dolphin. E ódio pra saúde. sobre... Caramba, esse negócio de simulação, essas... Sim. Da cabeça, tá. Então, é o caso do John C. Lilly, que eu acho que a gente talvez já tenha comentado sobre esse experimento. Eu não tenho certeza. Vocês lembram de algum experimento sobre golfinhos numa casa? Não. Golfinhos, mas Beleza. fora d'água. Beleza, então a gente Tipo, não falou, então tá beleza. Tá, daí, Não fora d'água, calma. Tá. Imaginei um golfinho na sala. Vou começar, Debatendo. começar falando sobre esse cara. O John Lilly, ele era um cientista renomado na época. Assim, ele nasceu em 1915, por aí, assim, 17. Vai inventando anos aí, Diogo. Não, Ninguém vai fazer fact-check. Eu não lembro a data, tá ligado? Mas, tipo, é que assim, na época que ele já era cientista e tava trabalhando, já é, tipo, Segunda Guerra. Tá. Tá ligado? Então, na Segunda Guerra, ele trabalhou em pesquisa sobre o efeito de altas altitudes no corpo humano. Então, tipo, Tá. avião, né? Porque tava começando mais o uso do avião como uma arma, né? Fala perto do Segunda Guerra. microfone. Esse lance de trincheira, o pessoal tava meio de saco cheio. Não, mas ele tava estudando, tipo, o efeito da pressão e despressurização, Sim. essas coisas. Daí, durante a Guerra Fria, ele trabalhou em pesquisa sobre a consciência humana, o cérebro, a memória. Até aí tudo bem. Dizem que ele foi um pesquisador com alta patente e que até o J. Edgar Hoover, que era presidente, né, na época, conhecia o nome dele, Tá bom, ok. né? Então era um cara, assim, Sim, renomado importante, mesmo. né? Era importante. Ele estaria envolvido em pesquisas de lavagem cerebral / reprogramação cerebral, Começando a ficar estranho. privação do sono e afins, assim, tipo, esse tipo de tá, pesquisa, normal. assim. É, normal. Que é meio que Guerra Fria, controle da mente, essas... MK Ultra assim, e Escobal. Exato. Tá. Ele foi o cara que desenvolveu o tanque de privação sensorial, Massa. que é aquele tanque que a Eleven no Stranger Things entra, que é uma piscina com água salgada, onde você consegue boiar mais Na temperatura fácil, do corpo, igual. na temperatura do corpo, que daí você bota, tipo, ou você tampa, né, a tua visão, ou Aham. você fica num tanque escuro, que é meio que pra você ficar, sei lá, tipo, você Não não vê, enxerga não nada, você não ouve enxergar. nada, você Tá. não sente nada, assim. Tá. E daí você acaba meio que focando no seu corpo, né? Ah, isso aí você trabalha 6 meses como CLT, você chega nesse estado aí também. Aham. E daí, tá. Esse é o resumo dele, assim. Daí, na época que a gente vai contar a história aqui, o foco dele era estudos de comunicação interespécies e biologia marinha. Medo. Então, né, isso aí é mais ou menos nos anos 60. Ele conseguiu um financiamento da NASA para uma pesquisa sobre se era possível ensinar golfinhos a falar. A NASA queria isso. A NASA, A lógica da NASA era que se a gente pudesse aprender a nos comunicar com golfinhos, a gente teria um entendimento melhor de como conversar com extraterrestres caso algum dia eles... Faz sentido. igual. Assim, tipo,
Como é que tu sabe que não é, Marco? Esse é meio que a base da pesquisa dele. Daí, pra isso, ele criou uma casa alagada. Tipo, então a casa, ela era, tipo, meio que cheia d'água, assim. Ok, tá começando a fazer sentido o golfinho dentro de uma casa, mas vai lá. Era uma casa alagada no Caribe, onde os pesquisadores podiam conviver com o mais próximo possível dos golfinhos. Eu tava quase achando que eles iam fazer um reality show. 10 humanos, 10 golfinhos, a cada semana sai. É quase Tem isso, né, jogos e o primeiro que conversar um com o outro ganha um prêmio de $1 milhão. É quase isso. Assim, tipo... A casa dos golfinhos. Já tô até vendo a abertura. Eles tinham 3 golfinhos. Tipo, era 2 fêmeas e um macho. Uma das pesquisadoras envolvidas era Margaret Holowach. E daí talvez vocês conheçam a história dela. Tipo, tem uns vídeos no YouTube dela tentando ensinar um golfinho a falar, assim, tipo, então... É bem... Essa mana não tinha muito o que fazer, né? Se for como eu com meu bebê, é bem frustrante. É, Você falando, ele dá. Ela falando assim, tipo, De volta. Pô, ele tava chamando de pai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ele é um golfinho, ele faz igual a Saori. Sim. Tá ligado? E talvez pareça, assim, a entonação, mas, tipo, né, não tá falando, assim. Mas tá. E daí tem um documentário da BBC e tem um episódio do Radiolab sobre ela. Ah, é? Uhum. Que daí tem os cortes dela tentando fazer ele falar, assim. Tipo, ela tentando fazer ele falar Hello, Margaret. E daí eles só soltam tá ligado? Eles ficam, beleza. Isso me lembrou mais aquele gato que fala hello, John Manjan. Aquele gato parece que tá falando. Cara, e eu não sei como que, tipo, eles... vamos ensinar um golfinho a falar? E tem um monte de pássaro falando Corvo, por aí, tá ligado? cara. Tem corvo falando. Cara, esses dias eu vi um nevermore. pássaro imitando umas paradas. Cara, a bizarras, calopsita da minha amiga consegue fazer o tempo inteiro. A calopsita nossa, minha da Malu, ela falava, eu tô com medo? Também ela mora com vocês. Bora com a Malu. Faz todo sentido. Eu tô com medo. Tem gravação disso? Ô, Malu, achei. Edição, por favor. Ai, cara. Sou tá. eu. Sim. Oi, alô. Saori versão editora aqui pra dizer que a gente não vai ter o áudio da calopsita do Marco falando eu tô com medo, porque eu pedi pra ele, mas ele não me mandou. Então é isso. Fiquem com a imaginação de vocês da calopsita do Marco falando eu tô com medo. E por que eu imitei essa calopsita? Então, daí ela tá... os vídeos dela tentando ensinar o golfinho macho, que é o Peter, a falar, assim. E a relação Pedro, dela o com o golfinho. Peter é uma das maiores controvérsias que tem em cima desse estudo. Nossa, eu fui pra uma conclusão tão longe já. Você já sabe, na minha cabeça tá... É, a minha A também. controvérsia mais famosa é que, tipo, dizem... Tipo, o que falam é que ela transou com o golfinho. Né? Chegamos no mesmo Mas lugar, vai. a real é, tipo, que ela diz é que ela masturbou o golfinho. Tá bom. Que é muito melhor. Pro golfinho, talvez. Como é que é o filme lá? A forma da água, a vida da água, não sei o que da água. É Eu a não forma assisti o da filme, mas se eu entendi... Talvez seja isso. Baseado em uma história real. Né? Eu nem assisti o filme, mas parece que é sobre... Eu entendi que é Tá. talvez sobre isso. Assim, como eu falei, na casa tinha 2 fêmeas e um macho. Só que o macho, ele cresceu separado das fêmeas. E daí ele acabou meio que se namorando com a Margaret, que era pesquisadora, né? O golfinho? Ele meio que... como Ele fala? disse isso. Treinaram ele pra falar. Eu te amo, ele disse. Mas imprint, se não me engano, Imprint é coisa de parental, né? crepúsculo, peraí. Então, mas não é bem parental. É porque, assim, ele tava na Tá puberdade. ligado? Gamonela. Gamonela. Tá, ok. Tá, eles tentaram até juntar ele com as outras golfinhos, só que ele cagou pra elas, tá ligado? Ele queria a Margaret. Eu quero a minha pesquisadora. E daí elas, tipo, pesquisando lá, tentando focar na parte científica. Ela se apaixonou pelo golfinho. Não. Ela diz, tipo, segundo ela, assim, pra aliviar ele, pra eles poderem continuar com a pesquisa, ela... Calma. Ela tentou defender a honra do golfinho? Não, ela tá tentando justificar que ela molestou o golfinho, porque ela molestou o golfinho, né? Nice. Então, mas daí pra justificar isso, ela diz assim, não, eu fazia só pra ele poder se concentrar em aprender inglês, tá ligado? Tá. E- Ok. Vocês não conseguem ver minha cara, Essa é pessoas que estão ouvindo Essa é a isso, maior mas ela é uma controvérsia cara que bem tem, né? estranha. Mas, tipo, tinha outros, porque também, tipo, beleza, botou lá pra morar numa casa, os golfinhos e tal. Daí começou a rolar boatos sobre o que acontecia lá, né? Esse era o pior deles, né? Então, daí com essas controvérsias, o experimento ele foi perdendo o financiamento, assim. Quem não tava sei. pagando, parou de pagar. Então, perto do final
do experimento, tem relatos, Que o golfinho até falou? da própria Margaret, que o Lilly lá, o John C. Lilly, ele começou a testar da LSD para os golfinhos. Ah, chegamos nas drogas, ok. É. Isso aí é mais comum do que tentar fazer um golfinho falar inglês. Talvez. Ou masturbar ele. Sim, ou masturbar É. ele. Então, o Lilly, ele já tinha tido experiências com LSD. Ele já tinha tido experiências com LSD em câmeras de privação sensorial. Caramba. Que ele inventou o bagulho, né? Jovens Então, pesquisadores. ele já tomou droguinha e entrou lá. Tomou droguinha e foi lá. É um Zé Droguinha, beleza. É um Zé Droguinha. O Zé Droguinho inteligente. E essas experiências pra ele teriam sido, tipo, extremamente marcantes, assim. Tipo, ele... Eu consigo entender. A consciência do próprio corpo e da consciência mesmo. Sim, expandiu pra ali além do E daí, conhecimento. tipo, pelo que eu entendi, o que ele acreditava é que, tipo, dando LSD pros golfinhos e botando eles meio que numa câmera de privação sensorial, eles chegariam num estado mental tão elevado que seria possível deles... Ela tava tentando fazer o golfinho transcender, cara. Que ia chegar num estado que eles conseguiriam se comunicar com a gente. Com certeza. Eu até sei qual é a primeira frase que o golfinho ia dizer. Ele virar pra ia dizer, Margarete, tá com a mão limpa? Eu odeio vocês, cara. Eu odeio vocês pra mim. Tá. Beleza, Ai, terminou ai. esses experimentos. Daí esse... Graças a Deus. Vamos adicionar o graças a Deus. Esse John... E assim surgiu o Aquaman. Ele já é um nome em decadência, né? Já ninguém mais bota fé no cara, já não tem mais a relevância que ele tinha. Daí, tipo, ele começou a tomar ketamina. O golfinho ou coisa? O cientista. Ah, tá. Pra curar umas enxaquecas crônicas que ele tinha. Uhum. Ele diz que a primeira vez que ele tomou, ele sentiu como se a enxaqueca tivesse sido empurrada pra fora do corpo dele. Tá. E daí ele nunca mais teve enxaqueca. Tipo, Ok. tirou com a mão e Ele nunca vomitou a mais... enxaqueca. Tá. E nunca mais teve. E daí ele ficou muito ficcionado na Por ketamina. ketamina. Parece bom. Então, daí a partir daí ele Saudável. começou a tomar doses cada vez maiores. Uau. E ele chamava a ketamina de vitamina K, tá ligado? Tipo, Isso aí não do tanto é que ele amava... potássio. O tanto que ele amava o Isso não é bagulho. pra matar rato, não? Zé Droguinha, que era... Ele não parou por aí. Ele começou a tomar ketamina e entrar na câmara de privação sensorial. Doido. Tipo, a ideia dele era que, além do LSD, né? Tipo, na ketamina ele ia ter uma experiência dissociativa ainda maior, assim. Porque, tipo, beleza. Você não tá sentindo nada, não tá vendo nada, não tá ouvindo nada. O teu foco é todo no teu próprio consciente. E a ideia é que ele ia, sei lá, viajar nisso aí também. Mano, você tava Era a loucão. pira dele, E daí, durante essas sessões, ele passou a acreditar que ele estava sendo contactado Ah, por uma entidade extraterrestre chamada Earth Coincidence Control Office. Ou ECHO. Coincidências da Terra. É o escritório do controle de coincidências da Terra? Tá, agora eu quero saber por que a sigla que ele inventou Sigla na cabeça dele, ECHO. doidão, virou um golfinho. Não, calma. E tá chegando. Tá, começou a chegar. Sigla tá, ok. ECHO. Eco do Dolphin. Não, eu sei, eu quero saber como é que virou um exatamente- golfinho. É exatamente o nome do golfinho, né? Mas, então, bom, essa entidade era um grupo de alienígenas Entidade. benevolente Entidade. Onisciente. Grave esse nome, entidade. e que controlava tudo. Um golfinho. Via coincidências? Coincidência? Acho que não! Eu não fui a fundo nisso. Ele não tomou o bagulho, entrou numa câmera e que ficou esse lá, é o entendeu? ponto que justifica o eco, né? Justifica. Ok. Em uma, tipo, só um exemplo, assim, em uma dessas loucuradas dele, assim, ele conta que, tipo, isso ele contando numa autobiografia lá, que a Echo, tipo, arrancou o pênis dele e entregou pra ele. Puta que Aí pariu, ele, cara. tipo, ficou assustado pra caralho, tipo, deu um berro, a esposa dele veio, e daí ele, tipo, explicou, e daí ela falou assim, não, mas ainda tá aí o teu pinto. Cara, essa é uma versão muito estranha de Nesse Dentadão. momento ele vira pro céu e grita, quem está no comando aí? É um bando de crianças idiotas? Como já temos laço de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora. Tá ligado? Tipo, essas eram as experiências que ele tinha. Não, é um com- pesquisador que tá ligado? tomou êxtase e ficou doidão, ficou Tipo, pensando nesse que alguém momento, arrancou o ele já pinto tava deles. muito doido, tá ligado? Ai, ai. Daí beleza. Ele teve mais uma fase da vida dele. Que Que medo. daí é um pouco mais light, assim. Tipo, depois de toda essa fase de doideira dele... Tá, mas ele já é um senhor de idade nessa altura, não é?
Cara, Mas Porque ele era é pesquisador em droguinha. Mas é 1915. finaleira da vida e ele tá em dele, 1960. O bicho já tá velho, tá ligado? Ainda mais consumindo. Não, ele era pesquisador. Ele nasceu perto de 1915. Ah, beleza, ok. Mas ainda assim ele já tem uma certa idade. Aqui a gente já vai estar, eu acho que mais perto dos anos 80, talvez. Eu tô adicionando também Legal. vários anos de LSD, ketamina. Ah, não, claro. Só que então, daí depois de passar por toda essa doideira, no final da vida ele vira um ávido defensor dos direitos dos mamíferos aquáticos. Tipo, então que ele sabe que eles são seres inteligentes. Tá, até aí. E daí ele começa a defender. E ele é acreditado como um dos pioneiros nessas questões de proteção dos animais Marinhos. desses mais mamíferos, né, aquáticos. Tipo, a questão da pesca do atum, que hoje em dia você vê lá na latinha, né? Tipo, não tem carne de golfinho, Ah, tá tá. ligado? Umas paradas assim. Caralho. Depois de abusar de golfinhos, agora ele é um famoso defensor de golfinhos. Não, Então, foi ele, a foi carreira a dele maluca lá. é Uma uma lata de montanha-russa, atum. tá ligado? Bem que, tipo, se foda-se os atus. Só os golfinhos devem Só ser tem protegidos, golfinho, tá ligado? E sobre Endocrinado pelos golfinhos. o tratamento que os golfinhos, as orcas, bom, todos os animais, assim, né? Em aquário, em parque aquático, assim, é meio que... Ele era um grande defensor dos animais nesse ponto. Também ele fala ok. com golfinho. Ele e mais uma galera aí, até aí tudo bem. Tá. E aí é o fim da vida dele, assim. Ele vira essa pessoa aí. E morreu. Ele foi de... sei lá, pesquisador na Proeminente Segunda pesquisador, Guerra, muito bom pra abusar de golfinhos, pra Não falamos sobre o que aconteceu naquela casa no Caribe, para... Exatamente. Meu Deus. E daí a história é que essa história do John Lilly seria a inspiração pro jogo Echo the Dolphin. Tá, mas de onde é que veio o Vortex e a Rainha Vortex? Não, então- E O bicho- LSD, você não escutou a parte do é que LSD? daí o cara inventou assim, só que daí, tipo, beleza, daí você pega e vai falar com o criador do jogo. O nome do cara é Ed Annunziata. Eu ouvi uma entrevista dele e em nenhum material que eu vi, ele fala sobre Esse maluco aí. esse maluco, tá ligado? Como assim? Não fala sobre o cara que inspirou de ele? coincidências da Terra, cara. Ele não fala sobre esse Lily, tá ligado? Daí você ouve ele falar, tipo, não parece que foi uma influência pro jogo. Ele só tava doidão Daí também. agora é a história do autor do jogo mesmo. né? Tá. Então, ele fala que a inspiração dele teria sido o livro Sounding, do Hank Searles. É um livro que conta a história de uma baleia cachalote que foi separada de seu grupo e de um oficial russo moribundo. Isso eu traduzi de uma sinopse. Eu tô ligada nessa baleia, mano. Que passa seus últimos dias ouvindo os chamados das baleias pelo sonar. Tá, ok. O cachalote, em Triste. sua solidão, tenta realizar sua obsessão, comunicar-se com a raça humana e descobrir como eles conseguem ser ao mesmo tempo caçadores, implacáveis e companheiros brincalhões. Tá, isso aí já foi pra outro lugar. Tá, ok. Então, tá mais parecido com o Lily do que com o jogo, né? Bem No fim das mais. contas. Mas assim, beleza, esse Ed Annunziata, assim, ele fala que desde que ele começou a trabalhar com jogos, desenvolvendo jogos, a vida dele é sempre pensando se as coisas podem se tornar jogos, tá ligado? Ah, sim. Claro, eu tô vivendo isso aqui. Gamificação. Isso aqui podia ser um jogo? Eu vi a Coca-Cola aqui, pode ser um jogo? A experiência que ele tá tendo, né? Alguma coisa assim. Gente, existe um jogo de um pão tentando ir pro outro lado da cozinha. Então a resposta é sim. bread. Grande título, tá? Vocês Lá minha ouviram- boca antes de falar mal de I am bread. Coco mal. Simulator, não viram ainda? Coco Simulator? Coco Simulator, eu vi. O Coco na praia. Que... Ou seja, sim, tudo pode virar um jogo se você foi doido o suficiente. Então, tipo, ele tem um jogo dele que se chama Colibri. Que Bonitinho. a experiência que ele teve, ele conta, é tipo assim, cara, um dia eu saí pra fumar e daí apareceu um beija-flor. Bem na hora que eu dei a tragada, assim. Daí na hora que ele cuspiu a fumaça, tipo, pegou o beija-flor, pegou aquela fumaça e vazou. Poético. No dia seguinte, ele foi lá tipo, fumar de novo e daí o mesmo beija-flor apareceu. Viciou o beija-flor. Não, e o beija-flor meio que tava bravo com ele, tá ligado? Ele sentiu que aquele beija-flor tava bravo com ele. Você porque ele fudeu meu lembrava pulmão. que ele tinha Caralho. dado aquela baforada na cara dele, tá ligado? E daí Você ele faz ideia de como é a vida de um fumante passivo? E daí ele transformou isso num jogo. Sei lá, cara, Colibri, é um jogo da SEGA. É a também, eu acho. história de vingança de um beija-flor que toma uma baforada Que vai pro espaço, de cigarro. mata aliens, volta no tempo, porque baforaram um cigarro na cara dele. E eu não sei dizer se não é um jogo bom, tá ligado? Porque Joga parece lá. que os jogos que esse cara fazia eram bons. Joga lá e depois de Ele só presente. tinha uma fixação com dificuldade, assim, porque eu vi que ele, assim, ele falando sobre fazer jogos hoje em dia, ele fala sobre fazer uma continuação de um jogo lá que ele trabalhou, e ele fala assim, cara, e tem que ser o jogo mais difícil do mundo, tá ligado? Tipo, sei lá, é uma fixação que ele tem agora, tá ligado? Pra ser um negócio que, você botou o seu nome lá na lista de quem completou o jogo, ele vai falar por nossa, tá grande ligado? AAA. Cara, bizarro, assim.
E daí meio que seria daí que surge dessa, né, gamificação da vida dele que surgiu a ideia do golfinho. Assim. Tá. Cara, que experiência que ele teve com um golfinho pra surgir isso? Não, ele leu esse livro aí, né? Sounding, que é da Baleia Cachalote. Só que daí Sim, mas... Só que daí E ficou se fosse pensando um assim, cara, golfinho? eu preciso fazer um jogo que é no mar, que vai usar sonar, tá ligado? E daí ele ficou pensando e eventualmente ele chegou no golfinho porque era um bicho mais Simpático. simpático, né? que é a Baleia Cachalote. Daí ele misturou Viagem do Tempo, Máquina do Tempo, porque daí o cara foi de Vortex ficção maluco. científica, ele faz o que ele... Né? Tipo, ele botou Why not, tudo né? que ele curtia Sim. ali, assim. Daí ele... Assim, a história, né, da criação do jogo, assim, ele conta que ele trazia essa ideia pros executivos da SEGA, mas ninguém dava bola. Tipo, todo mundo, não vamos fazer um jogo de um golfinho. Tá ligado? Eu acho que tinha um lado certo ali. Esse jogo parecia que não ia dar boa, assim, tá ligado? E a chance dele, segundo ele, veio numa conferência que o CEO da SEGA, ele pediu pros funcionários para pensar fora da caixa, trazer ideias de coisas que nunca tinham sido feitas. E daí os caras falaram assim, pô, tinha um cara com a ideia de um golfinho que a gente pode usar, tá ligado? Só pra satisfazer o CEO ali, né? E daí no final, tipo, o projeto dele foi pra frente, saiu do papel, fez sucesso. Daí ele disse que o nome Echo foi dado pelo chefe dele, que era outro cara que não concordava com a ideia do jogo, mas que, beleza, a gente vai ter que fazer, então vamos dar um nome. Ele sugeriu Echo com CH, né? Echo. Tá. Daí o Ed foi lá, botou outro C, trocou o H pelo C e ficou por isso. Ficou 2 Cs? Os relatos dizem que ele, durante o desenvolvimento do jogo, ele botava Pink Floyd pra tocar. E falava pra galera, galera, essa é a vibe do jogo. Vamos em frente. Tem um relato que o Michael Jackson era muito fã do jogo. Então bom. A gente não faz piadas com o Michael Jackson aqui. assim? O Michael Jackson era muito fã do jogo, ele visitou o escritório da SEGA e... Cadê o cara de golfinho? Cadê o cara de golfinho? Tá ligado? E foi lá e acompanhou um pouquinho do desenvolvimento da sequência, tá ligado? Do jogo. Faz a risadinha aí, Marco. Qual delas? E É do Michael Jackson. uma das Eu tô louco hoje, não dá. Uma das poucas pistas concretas que a gente tem sobre o John Lilly na história do Echo é um tweet do Ed em que ele diz: não, nunca tomei LSD, mas li muito John C. Lilly. Então, tipo, ele não admite, mas muito provavelmente existe Uma certa influência aí. Ô, louco. E é isso, essa é a história que eu encontrei do Echo the Dolphin. Se tiver mais coisa, o Luke pode... Manda aí, Luke, ó, Lucas. tu tá no chat aí. Manda aí, o Lucas. que o Diogo deixou passar? Foi um pouco... Foi um pouco na correria, mas é isso. Cara, que história. O podcast lá que eu vi que os caras falaram que jogaram custava $1, tá ligado? Que daí você joga num emulador da SEGA, assim, né? Sim. Só que daí eles falam assim, cara, e o jogo que tem pra você baixar hoje em dia, tipo, ele é facilitado, assim, tá ligado? Eles botaram... Ganhou Easy Mode. É meio que um easy mode, assim, tipo, existe um modo que você é imortal e existe um modo também que... Echo the Dolphin, o modo não. imortal. E daí no jogo você consegue salvar agora, tá ligado? Porque antes você não podia, né? Você não salvava. Nossa. Daí é um jogo, tipo, meio que um... Souls-like? Não é Souls-like. Como que é o nome? Dolphin-like. Dolphin. Não, roguelike, né? Ah, Que você meio que morre e volta pro começo, tem que fazer tudo de novo. Dolphin-like. Dolphin-like, é. É com o Dolphin, mas... Curioso. É isso, galera. Agora a gente muda completamente a pauta, porque não foi isso que ninguém pesquisou. sim, porque não tem nenhuma chance, né? Não, o que eu pesquisei é mais ou menos... Então manda brasa, Opa, querido. manda brasa. Então, Faça o seu melhor. Se você tá curtindo esse rolê, Festa estranha com gente esquisita. tem como você apoiar a produção de mais episódios. Você pode se tornar membro no YouTube ou apoiador através do Apoia-se. Olá, eu gosto de dinheiro. Os links estão na descrição do vídeo ou do podcast, dependendo de onde você tá ouvindo ele. Agora, se você tá achando a gente muito folgado por lançar episódios só a cada 2 semanas, Não, agora que eu não vou mesmo. Eu já odeio trabalhar. Agora você falando, agora que eu não vou mesmo.
Também dá pra resolver isso. Nossos membros e apoiadores recebem um material extra de cada episódio. São aqueles trechos que não foram pra edição final, tem a gente divagando sobre outros assuntos ou simplesmente se perdendo no assunto principal. Nossos apoiadores e membros recebem esse material na semana em que não tem episódio, eles têm esse episódio extra. Nessa semana, por exemplo, nós temos grandes momentos como esse aqui. Mas é a justificativa daquele documentário, acho que do Netflix, lá dos cogumelos, que o pessoal usa cogumelos ali na reta final. Cara, então, tá na minha lista também de coisa pra ver. Porque uma das partes, uma das ideias deles, eles fazem administração de cogumelos para pessoas com doenças terminais. Então, tipo, você vai morrer. Isso é certo. Então, obviamente, não é para tentar reverter esse quadro. Só que algumas pessoas que consomem os cogumelos, com essa coisa que o Marco tá falando de você, tipo, perder as barreiras do que é você, essas pessoas têm aquela visão do tipo, caralho, se eu excluo eu percebo que eu faço parte de uma coisa muito grande. Sim. E aí, de repente, as pessoas que estavam com medo de morrer param de ter medo de morrer. Sim. Porque, tipo, se eu morrer é o fim da minha existência, mas eu sou parte de algo maior. Então, se eu morrer, eu sou só uma coisa. E então eu não tenho mais medo desse fim de eu, porque eu não importa mais. Sim. Então, tipo, a parte mais promissora da pesquisa é que as pessoas estavam com menos medo de morrer. Estavam recebendo de forma mais tranquila o fim da vida delas. Porque, tipo, o que sou eu, tá ligado? Exato, mas faz Quando eu derrubo eu. Se tu for pensar também no tamanho do universo conhecido que é pesquisado, se tu for ver a nossa escala, a gente não é nem o tamanho de uma poeira, entendeu? Pô, Não, vai pra São Paulo, já ligado? Olha o tamanho do mundo, cara. Exato. Quase 8 bilhões de pessoas. Você entra no Angelone e eu já me perco lá dentro, entendeu? Eu tô no mercado, se o mercado tem mais do que 6 corredores, eu já me sinto pequeno, entendeu? Olha o papo que a gente chegou, maluco. Ir no mercado Viagens. faz o Diego não ter medo de morrer. Exatamente. Ou também tem esse aqui. Tu começa a ver cobras e cobras falando contigo e o ser vira uma cobra e não sei o que. Caralho. É o lore da Bíblia, né? Mas eu acho que é a lore da Bíblia. Pior que eu ia dizer é bem um negócio isso. que a gente tem também. Tem na Bíblia, tem o boitatá, tem... Boitatá é uma cobra? O dragão chinês aqui. Não é um tipo, boi? formato de cobra. Boitatá não é um boi. Calma, Eu não sabia que o boitatá não é um boi. Boitatá é uma cobra de Gigante fogo, que pega fogo. Não é um boi. Não é um Porque ela se chama boitatá. Aí tu tá me perguntando demais, eu nunca vi. folclore. Eu juro que Que a palavra não é boi, tatá, é boitatá. Tudo junto? Gente, eu jurava que boitatá era um boi. Quantos anos você tem, Tico? Com quantos anos você descobriu que o boitatá não é um fucking boi? Mas é uma figura mitológica muito forte. Acabou aqui, né? cara. O formato da cobra, assim. Pois é, mas é que tá... Por quê? E ainda tem esse aqui. Com um jogo de sapo. Não é possível. Não, só porque... Não é possível que você vai fazer só uma porque a ponte gente com tá... isso. Não, é porque meu pai tinha um Mega Drive. Tá, E daí a ok. gente tinha uma fita lá daquele Battletoads, não sei se você já Sim, viu. clássico. Pô, era Falando muito em jogo bom, difícil. mano. E falando em jogo difícil. Jogo difícil de sapo. Era só pra lembrar. E daí é um jogo de macho, né? Porque é os sapos que... Musculosos. Tipo, what? Imagina a cena tudo musculoso. Você lembra aquele desenho dos ratos musculosos que andavam de moto? Sim. Porra, é rato que anda de os moto ratos musculoso. motoqueiros smart. Isso. Biker... O SWAT Cats. Cara, tinha um desenho, era muito bom, mano. Muito foda, cara. E era tão musculosos, né? Era tão desnecessariamente musculoso. Cara, o abdômen com 18 gominhos, assim. Por uma década que a homofobia era forte, eles ofereciam bastante material pra esse público, né? O He-Man musculoso de tanguinha rosa, porra. Eu não tô falando nada. Então vá lá na nossa página do Apoia-se ou também no nosso canal do YouTube e, se você puder e quiser, apoie aí o nosso podcast. Então vamos pro resto do show. Ó, já que tem bastante tempo, vamos pro minigame então, seus arrombados. Meu Deus, a gente não fez o minigame ainda. Eu vou me matar. Não, o minigame é curtinho. O minigame é Eu vou curtinho. pular da janela agora. Ó, Games. senhores, o meu minigame é aqueles 3 opções, mas só uma é a correta. Tá. Que eu vou perder de novo. Que a gente vai falar de talvez a janela de transferência dos esportes mais insana de todos os tempos. Traduz isso pra pessoa burra, vulgo eu. Tem a janela de transferência dos times quando eles vão trocar. Porque os times não podem ficar trocando jogador durante o tempo todo.
Eles têm uma janela de tempo em que você pode... Time de quê? Basquete, NFL, o quê? Beisebol. Tá. Tem uma janela de tempo em que você pode trocar os atletas. Tá. Isso, né? E aí o campeonato tá rolando, você não pode mais trocar os atletas. Sim, isso Tem que sim, esperar tá. abrir outra janela de transferência. Não sei. Eu não entendo de futebol. Futebol tem isso? Tem também. Ah, tá. Não pode ficar saindo. Acho que tem também. Eu não sei por que fazem isso, mas deve ter um bom motivo. Não sei se é pra não ficar... Acho que pela competitividade, né? Sei lá. O time não... Imagina mesmo, assim, se é os times mudando no meio da temporada inteira, ia ser meio bizarro também. Daí pra resultados ia ser bem resolve constante. comprar todos os jogadores bons de outros times. E, sei lá. Mas vamos lá. Não sei. Eu quero falar da janela de transferência que aconteceu algo que aconteceu em 1972 e foi divulgado só em 73. Ano relevante, né? Porque a gente vai falar. Que aconteceu no time dos Yonkers. Como se eu lembrasse. Relevante do beisebol. Sim. Yankees. 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 Ele não sabe, nunca aprendeu. Desculpa, é que eu peguei tipo, quem é do Yankee é um Yonkers. Mas é dos Yankees. Tá. Beleza. Estamos falando de dois atletas, o Mike Kecht e o Fritz Peterson. Fitzpatrick. Não. Aconteceu em 72 e divulgaram em 73. Chamaram uma coletiva de imprensa. Tá. Disseram, mano, a gente vai ter que explicar isso pra vocês. As 3 opções de que aconteceram e eu tenho um comentário espirituoso pra cada uma delas, né? Espíritos, tá. O Kecht e o Peterson chamaram a imprensa pra anunciar que iam trocar de esposas. Os dois eram muito amigos e o Peterson ia se mudar pra morar com a esposa do Kecht. O Kecht ia morar com a esposa do Peterson. Tá. Eu chamo isso a grama do vizinho é sempre mais verde. Transferência número 2. O Mike Kecht e o Fritz Peterson estavam anunciando que estavam num relacionamento. Iam assumir, ambos casados, iam assumir que estavam abandonando suas esposas e que era um relacionamento. Divo. Homossexual. Lindos. Esse meu comentário espirituoso é RH que lute. Com esse relacionamento dentro do time. Pô, é difícil. E a opção número 3 é o Kecht tinha um caso com a esposa do Peterson. E o Peterson, eles estavam anunciando que ele não via um problema nisso. E Meu Deus, velho. E eles iam conviver como um casal. Trisal lindo, maravilhoso. Tá. Ai, eu adorei essas histórias. O meu comentário espirituoso é sempre tem lugar pra mais um. Porra, tá. Galera, uma dessas 3 coisas é um anúncio de verdade. Os Tá, dois calma. atletas chamaram a mídia pra dizer, Vai deixa eu explicar a nossa família Então agora. o resumo é troca de esposa, Trocaram de esposa. fanfic yaoi ou trisal. Tá. Ou eles trocaram de esposa, ou eles iam formar um casal e largar as esposas. E jogando no mesmo time, né? Porra, tá. E a opção número 3 é... na verdade, deles não tinha esposa, mas agora meio que tem. A do outro é dele também. Então, É a opção nossa número 1. esposa. É a nossa esposa. Então, é o swing muito louco de esposas, RH que lute, porque agora a gente é um casal gay, e a opção número 3 é sempre tem espaço para mais um. Tá. Qual que é o anúncio que vocês acham que é verdade? Que realmente aconteceu em 73? Já votei aqui. Tá. Ó, o Diogo acha que é... Eles trocaram Troca de de mulher. esposas. Marco também, trocaram de mulher. Cara, eu vou no 3. E você acha que eles Trisal, feliz formaram pra um ver. trisal em 73 não dá pra... O quê? O 2 não... Não. É que pra mim todas são ótimas. Não, todos os 3 em 73 não são fáceis de lidar, tá ligado? Um trisal em 73. Não, mas é porque eu acho que o primeiro jogador em atividade gay é muito recente, assim, nos Estados Unidos. Eu tenho essa impressão, tá ligado? Então, o Marco e o Diogo acertaram. Em 1973, os 2 atletas dos Yankees chamaram uma coletiva de imprensa para explicar que eles estavam trocando de mulher. Eles eram amigos, eram casais que saíam já várias vezes, faziam coisas juntos. E aos poucos começaram a, tipo, no fim desses encontros, inverter as esposas e aos poucos eles foram percebendo que, tipo, mano, funcionava melhor. Eu achei melhor assim. Gente, eu achei muito saudável, tá? Eu gosto mais da sua esposa. Olá. Eu também gosto da sua. Parece aquela figurinha que Como é que tem você no tem essa WhatsApp. conversa, né, cara? Olá, com licença, poderia meter em sua esposa? Que é uma caveirinha. Com todo respeito. Com todo Não, respeito. Não, essa meter aí em é a sua versão esposa. 3, nem vem. Essa é a versão... E então eles anunciaram em 73 O problema é como você começa essa conversa. Pois Apesar então, que, eu acho que nesse momento eles já, né? Quando cada um foi com a mulher do outro pra casa, acho que já ou tava. não sei se eles foram pra casa do outro. Não, é que A deve logística é com é eles. que deve Eles ter sido estavam uma no conversa mesmo estranha, entendeu? É tipo, eles faziam muita coisa junto. Então, os dois, tipo, tô querendo pegar tua esposa. Pois então, eu também quero pegar a sua, então vamos trocar. Vamos, eu tô com uma coisa na cabeça. Eu também, então vamos falar junto. Aí os dois falam junto. Quero pegar sua esposa. Então, Com licença, sua esposa é casada. Alexandre Rocha meteu essa.
Cara, então, o que eles fizeram? Mas eu adorei. Sabe quando você compra um negócio de porta fechada, que você vai comprar o de estoque, vai comprar tudo? Ou compra fazenda de porteira fechada, acho que é a expressão, né? Os gado, tudo que tiver lá dentro. Então, os dois tinham filhos, os dois tinham cachorro. Cara, essas crianças devem ter ficado confusas pra caralho. Os caras inverteram crianças também. Porque daí as mulheres... Porque como foram morar com o esposo do outro, eles passaram a criar filho do outro. As crianças ficaram com as mães. Ficaram com as mães. Eles inverteram de casal. Que loucura. Os caras fizeram um negócio de fazenda de porta fechada. Meu tio virou meu Tá, mas eles moravam perto assim, ou tipo... Daí isso eu já não sei, mas perto Mas bastante. eles jogam no mesmo time? Sim, tá, sim. Gente, E fazem coisas cidade, juntos. pelo menos, Deve ser. Caralho, de viver viver duas famílias vivendo junto, bem dizer. É a piada do cara que se relaciona com uma mulher casada, né? Que tem filho e tudo mais, e que aí você pegou o save do cara e continuou com o filho dele, entendeu? Mas agora, os caras inverteram as crianças que eles têm em casa, tá ligado? Vão cuidar dos filhos do outro. Cara, que doido. Curiosidade pra ver como é que estão essas crianças hoje em dia. Pois então, né? Pois é. Na terapia. Então, moço, o meu pai acabou virando o esposo da minha tia. E o esposo que era da minha tia virou meu padrasto. E a gente vive todo mundo junto. E os dois jogam mal pra caralho. E tá tudo bem assim. Não é mais sobre beisebol, tá ligado? Não é mais sobre beisebol. E eu sofro bullying na escola porque eles jogam muito mal. Gente, que loucura. Basei, mano. Você Não Precisa Saber Podcast é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de Saori Almeida. Para mais detalhes, imagens, você pode conferir o nosso site ou também chegar aí no nosso YouTube ou na nossa página do Apoia-se. Também dá para seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Todos esses links estão na descrição desse episódio. Se quiser mandar uma sugestão ou uma correção de alguma coisa que a gente falou aqui, você pode mandar um e-mail para você, nprecisapodcast@gmail.com. O que é isso aqui? Tem um botão aí, ó. Tem um botão aí que não tá apertado. Fala aí. Apertei tudo, vai. Foda-se. Agora apertei todos tudo. iguais, vai. E agora? Vamos ver. Fala no teu microfone aí. Você escutei? Ah, você veio? É alto no OBS? Só que agora, tipo, não tem som na live, ou não? É que eu caguei outras coisas. Já vai voltar. Espera um tempo, Ah, foi. Aí, viu? Eu não sei, apertei vários Porra, botões. botão. Era um botão. Agora calma aí que eu vou voltar os meus cabos pros lugares certos. Ó, pessoal, acho que agora acho que a gente conseguiu. Calma aí, Ó, pausa. O Peri, inclusive, disse agora veio. Calma aí que eu tô Agora as veio. coisas. Teste final, Ultimate Premium. Alô, eu tenho áudio. Fala aí. Eu tenho áudio. E eu? E o Diogo? Alô, eu tenho áudio? Eu vejo aqui a curva, tem. Beleza. Então fechou. Aquela curva dá pra ver. Que? Ó, pessoal, acho que a gente conseguiu. Calma aí. Foi. Porra, vitória, Todo cara. mundo comemorando a Saori com delay assim. Calma aí. Agora foi. Agora estamos bem, galera. Já que Funcionou. o- Quem foi que apertou o botão da minha mesa? Que isso aqui não tava desapertado. Não sei. E Eu se acho que foi eu, dos peço gatos, hein? Desculpa. Ficasse... Nossa, pera então. Agora eu mexi no negócio do Diego. O Diego deve estar alto pra caralho. Tá. Calma. Aqui eu já tinha mexido. Tinha Tá, inclusive... agora eu acho que a gente vai conseguir. Então bora.